Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo. Mais um Link 360, mas hoje é especial. Todos são muito bons, todos são muito especiais, mas às vezes a gente fala de temáticas que a gente gosta demais. E hoje eu espero que vocês gostem, porque eu tô trazendo um amigo de longa data. Lembro dele quando ele era menino, pequenininho lá em Barbacena, e hoje ele é um fenômeno. E a gente tá falando do Diego Mortati, RP, o cara que é responsável hoje pelos principais eventos de grande porte com celebridades e influenciadores no país. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito honrado por essa apresentação, inclusive, né? Que coisa linda. Aliás, a gente já tá namorando aqui esse bate-papo já faz algum tempo, Já tem um tempinho, né? a agenda dele não permite. Não a nossa, na verdade, porque ela também não para. Mas é um prazer estar aqui. Vamos bater muito esse papo, vai ser uma delícia. E eu trouxe uma pessoa super importante também para participar, até porque ela tem muito a contribuir nessa conversa, que é a Karina. Tá? A Karina é a nossa nova gerente de marketing e comercial da Mapa da Mundo Map. Olha como a gente tá chique. Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com os dois. Vai ser incrível esse papo. Vamos lá. Vamos lá. Bom, quando eu perguntei pra você, né, como é que anda a vida, o que você anda fazendo, como é que tá a agência, você usou um termo bem interessante chamado cross-networking. O que é o cross-networking? Pri, muito legal falar sobre isso, porque assim, o cross-networking, ele faz parte, inclusive, de uma virada de chave do Diego como profissional no mercado. Eu comecei no entretenimento há muitos anos atrás, então o meu forte, o meu grosso das entregas eram de fato entretenimento. Eu comecei com grandes festivais, onde a gente vendia basicamente presença, né? A gente não falava muito de resultado ainda no mercado, porque a gente não tinha como mensurá-lo, porque a internet estava começando e assim por diante. E a minha virada de chave foi justamente essa, quando eu entendi que eu poderia vender muito mais do que uma presença e do que uma lista legal, robusta, né? Que era o que a gente fazia lá atrás. Então o cliente contratava a gente para levar grandes personas, para ter nomes ali relevantes no evento, e aquilo estamparia a imprensa, e aquilo tava ok. E a minha virada de chave foi justamente essa. Com o amadurecimento da internet, com o surgimento de todas essas métricas que a internet hoje traz pra gente, que são muito positivas para as marcas, eu entendi que só vender a presença de uma imagem dentro de um evento era muito pequeno. E foi aí que o Cross Networking me encontrou. Onde a gente começou a buscar capacitação para entregar muito mais do que a presença, mas sim resultado. Então, métricas que medem resultado para o cliente e aquilo validem um investimento de fato para ele estar colocando dinheiro naquela ação, mas também entendendo que aquilo ali reverbera em resultado. Então, quais são essas conexão. Métricas que hoje vocês usam? Na verdade, existem muitas métricas. Desde que a rede social iniciou, quando a gente contratava uma publicidade, ela era tanto numa revista quanto numa TV, você media por audiência, certo? Sim. A rede social hoje a gente consegue ter métricas muito claras daquilo. Quantos cliques no link, Isso. Quantos views nos stories, quanto de engajamento aquele influenciador tem. Até porque a gente faz esse monitoramento e toda essa análise antes da gente contratar ou convidar algum influenciador. Então a gente tem métricas hoje muito mais palpáveis do que antigamente. Antes era uma suposição. Então convidei, por exemplo, para um evento, né, um show, seja ele qualquer coisa que seja. A imagem da pessoa era realmente aquilo que era o principal da entrega. Era o que bastava. Hoje, quando você contrata para uma publicidade, você tem ali realmente um relatório de não só de venda, né? Porque eu acho que o influenciador não é um vendedor. Exato. Eu costumo pensar dessa forma. Mas ele precisa te reverter em alguma coisa, seja em share of mind, seja em alguma coisa que seja, né? Olha a provocação, você tem que assistir o 30 por 1, hein? Tem que assistir o 30 por 1, hein? Eu bati muito nessa afirmação aí, que na minha opinião o influenciador, ele é vendedor, sim. Sim. E se ele não vender, as marcas não vão querer atuar com ele cada vez mais. Cenários. Uma curiosidade. Existe o convidar e existe o contratar. Quantos por cento
desses eventos que muitas vezes a gente acompanha são convidados e quantos por cento são contratados, recebem para estar participando? Porque tem evento que os caras se jogam em cima de você, literalmente, né? Cara, a gente tem muitos casos dos dois lados, assim. Então a gente ativa muitas vezes... A contratação é muito mais quando a marca... Ela precisa... Primeiro, ela tem esse budget para investir, porque uma contratação, obviamente, que ela custa muito mais do que simplesmente contratar um RP para fazer mailing orgânico. Ok. Eu te digo, sei lá, vamos supor, a marca tá lançando um produto novo. Aquilo não reverbera organicamente da forma que ele quer, ele precisa pagar aquele influenciador, né? E hoje também a gente tá numa geração, eu não sei se você percebe isso, antigamente era muito mais fácil você tirar pessoas de casa para ir num evento, seja o convite que seja, né? Seja a experiência mais grandiosa do mundo. Hoje as pessoas só saem de casa, principalmente a celebridade, a alta celebridade, paga. Exato. Então existem muitas marcas que hoje já entenderam que para ela conseguir ativar essa pessoa e pegar emprestada essa audiência dessa celebridade, ela precisa realmente colocar um dinheiro e investir um cachê nisso. Te dou vários exemplos. Vamos levar um influenciador para curtir o camarote em Salvador. Nós assinamos o Camarote Salvador há 6 anos. Tá. Antigamente era muito mais fácil. Você falava, vamos ali curtir Salvador? E a pessoa ia porque ela queria nessa farra. Hoje o mercado paga muito bem essas celebridades. Então, se ela não for para Salvador, ela tem trabalho no Rio de Janeiro. Se ela não estiver no Rio de Janeiro, ela tem trabalho em São Paulo. Então hoje a marca entendeu, para ela ter grandes nomes, ela precisa ter grandes investimentos. Antes era muito mais fácil o orgânico acontecer. Você sente essa retração do mercado orgânico? Eu sinto demais. A gente sempre ativa um mercado orgânico, porque sempre tem... Hoje a gente tá num universo onde cada dia tem mais influenciadores. E quanto mais influenciadores nascem, eles precisam também se aprimorar. Então, acredito que é isso. Olha, tô aqui, gente, preciso aparecer. Eu quero ganhar notoriedade. Então, esses influenciadores, eles vão topar orgânico, porque eles precisam fazer essa construção. Agora, quem já tá consolidado, quem já tem nome, gerações, só vai sair de casa se ele realmente tiver um trabalho ou um convite realmente muito atraente pra ele. Vai depender do produto, famoso né? Networking. E toda vez que você faz um convite, essa presença está acoplada com uma entrega dentro da rede social da pessoa ou não? Você tem uma cobertura que é por fora? Como que funciona desse lado? Porque eu entendo que pra gente colocar ali os dados, né? Métricas, a gente precisa ter entrega da pessoa nas redes dela. Sim. Então, como que funciona mais ou menos assim, o Copri falou, balizar assim? Um lado pro assim, outro? cada caso é um caso, Cá. Se eu tô convidando, se é um convite por uma marca específica, a gente sempre deixa muito claro. Mas é sempre de bom tom entender com quem você está falando, quem é o convidado. É claro que eu não vou convidar uma alta celebridade, uma pessoa que é super notória e falar pra ela, mas você só vai se você fizer 2 telas de stories. Então, existem casos que a imagem ela já é agregadora, né? Você tá levando agora, algumas vezes, personas que só por elas estarem no evento, aquilo já engrandece. Outros casos, sim, eu acho que já tá aquilo subentendido. Subentendido não, está muito claro e combinado que a pessoa vai ali curtir e né, aproveitar aquela experiência toda que a marca está proporcionando, mas existe uma troca clara, uma vez que vocês precisam ter ali o retorno de ambos os lados. Mas quando a marca investe, ela paga. Ela normalmente espera que sim, porque Sim. eu tô pagando. E eu faço Com investimento certeza. numa grande celebridade, se isso for Com fazer parte do meu certeza. KPI, da minha entrega. Se é um post pago, obviamente, tá muito claro que a pessoa aí a precisa pessoa fazer uma precisa entrega fazer a digital. cobertura. Agora, quando é um convite orgânico, a gente coloca, por exemplo, voltando ao exemplo de Camarote Salvador. É um convite caro, é um ticket caro por dia. Então, tá subentendido que se ele tem aquele convite diário, ele tem uma entrega e aquela entrega é cuidada pela nossa agência. Então, nós tratamos essa entrega como realmente um entregável para a marca. A gente garante que ele esteja ali no lugar, faça a entrega e poste esse conteúdo. Tem contrato ou fica subentendido? Existe, neste caso do orgânico, não existe um contrato. A gente faz por relacionamento
que é o principal do nosso trabalho, né? Como se fosse uma assessoria de imprensa. Exatamente. Que é muito Sempre mais fácil ocorrer num evento tipo um camarote. Agora, um lançamento de produto, quando você convida um influenciador ou um artista, sempre o cara vai olhar para um budget, para o que ele vai ganhar em troca. Nem que for o produto, alguma coisa, né? Não, isso com certeza. Tem que ter ali como moeda de troca pela minha presença, né? A gente faz muita coisa com beleza, né? Aham. Esse agora o final do ano, entre o final do ano e esse ano, e agora o começo, nós ativamos muita coisa. Prada, Yves Saint Laurent, Lancôme. E é claro que é um prestígio muito grande pro influenciador ser convidado por uma marca dessa, né? Porque uma vez que nós somos o portador deste convite, o influenciador, ele subentende que a marca quer ele dentro do evento. Exatamente. Mas é óbvio que o produto, que aquilo, ele não tá ganhando cachê. Mas o produto pra ele é realmente o co-brand atraente. pra ele é muito importante, né? Exatamente. Faz parte, né, de estar ali dentro da rede dele, de mostrar que ele foi, que ele pertenceu e que ele pertence àquele lugar. Porque uma vez que você vai sentar e fazer uma curadoria de um perfil para uma campanha, eu entendo muito que você vai olhar quais as marcas que ele já criou algum tipo de vínculo. Por que faz sentido ele estar aqui e o porquê não. Com certeza. Antes de entrar nessa pauta, eu queria te perguntar uma outra coisa. Você sente que as marcas hoje fazem uma curadoria, porque eu já fui todos os lados, né? Eu já fui assessora de influenciador, já trabalhei em empresas com artistas, né? Não só creator, mas artistas mesmo. E aí eu sinto muito que um lugar das marcas que elas têm vindo... quem vai estar nesse lugar? Então, quem vai estar no Carnaval de Salvador? Deixa eu entender primeiro quem vai estar, pra depois eu decidir quem eu vou convidar. Então, que foge um pouco desse lugar, tipo, quem você de fato indica, que é o que vai fazer com que aconteça do jeito que a gente acredita que seja a melhor entrega. E a gente, inclusive, entra nesse cenário, inclusive, porque o que acontece? Nós somos esse funil. O influenciador, muitas vezes, ele mapeia quem são os RPs que ativam cada área. Então o Diego sempre ativa a Praça de Salvador. Antes mesmo dele fechar a viagem dele, ele já me manda mensagem. Amigo, vai ter alguma coisa? O que você vai fazer em Salvador esse ano? Só pra eu entender o que vai estar rolando. Então a gente já tem um mapeamento de possíveis nomes que vão estar. E pra marca isso daí realmente é o famoso job de oportunidade. Que é literalmente aquilo... Para eu levar contratado um influenciador, eu tenho custo logístico, eu pago aéreo, eu pago hospedagem, eu pago transporte, eu pago alimentação. Então é um custo realmente muito maior do que só um cachê. Se aquela pessoa lá já está por Salvador, eu tenho toda essa economia. E aí eu simplesmente invisto ou num cachê de oportunidade, porque a pessoa já vai estar por lá e para ela já é um trabalho que pinga, ou simplesmente ela topa fazer por um convite orgânico. Então é realmente uma vantagem para a marca e nós somos usados como esse funil, né, de oportunidades realmente. Então sim, super. Eu tenho uma dúvida, tá? E aí eu acho que é legal até para entender o teu momento. Hoje o teu trabalho está sendo feito 100% do lado das marcas. Você não está atuando com agenciamento de influenciador? Não, e nem pretendo, Pri. Eu acho que o agenciamento... A Cá tá aqui do meu lado, ela já teve nessa ponta. O agenciamento, na verdade, ele é muito trabalhoso. O nosso trabalho muito se confunde com agenciamento ou com empresariamento, ou com assessoria de imprensa. Não tá muito bem definido o que o RP faz, o que a assessoria faz. Eu acho que eu sou publicitário, então eu sei exatamente a diferença de cada uma delas. Mas o mercado, e principalmente a audiência, né, que tá aí, que não tem muito esse conhecimento, confunde. O PR, né, o Relações Públicas, ele é essa pessoa que faz conexões. Então a gente não cuida especificamente da carreira de nenhum deles. A gente não assessora a carreira de nenhum deles. Então ela é muito diferente, até porque a assessoria e empresariamento é realmente uma dedicação árdua para cada perfil. Se você tem dois talentos dentro da sua agência, é um trabalho gigantesco, porque você tem que captar marca, você fecha, você gerencia contrato, você faz tudo. E dependendo da situação, pode ser até um conflito de interesse, né? Super! Não, na verdade... né? Você vai puxar sardinha pro que você tem dentro de casa. Por que você vai vender o que você tá na rua, o que você tem na rua? Você vende o que você coloca, prioriza o que você tem dentro de casa. Você é muito procurado por influenciador que tá precisando começar ou entrar dentro desse métier e a galera te oferece algum tipo de remuneração para que você insira? Demais. Mas eu acho que seja
muito pelo fato do que eu falei, do pouco conhecimento. Você imagina, se um influenciador que tá no meio tem pouco conhecimento do que cada profissional faz, você imagina uma pessoa leiga que assiste o meu story. Muitas vezes ela vai falar, o que esse garoto faz? O que esse garoto vive? Ele é amigo da celebridade? Ele é pago pra fazer listinha? O que ele faz de fato? Porque as pessoas não conhecem o bastidor, muito menos a dinâmica das coisas. Então, o influenciador muitas vezes que tá começando fala de... Eu preciso que você cuide da minha carreira. Me bote nos eventos, mas também feche trabalho pra mim. Eu falo, lindo, deixa eu te contar. Posso te passar e te indicar as melhores agências de São Paulo. Mas o Diego, a Think Lord Agência, não faz isso. Então, a gente tem que delimitar, porque não é onde a gente quer chegar. Né? É um outro tipo de trabalho. Totalmente, algo que também eu sempre fugi. Sempre falei, não quero. Porque, na verdade, como a gente falou aqui no começo, né? O influenciador, ele é visto muito como um produto. E ele não é um produto, ele é uma pessoa. E pra você entregar através de pessoas, você tem que ter toda a sensibilidade. E aí, quem tá no meio disso é quem vai comunicar a marca sobre isso. Vai comunicar o influenciador sobre isso. Então você tá ali, ó, rodando os pratinhos, porque você tem que agradar todo mundo, né? E não é uma missão muito fácil. Ao mesmo tempo, é energia, gente. Tem que ser muito profissional. Porque, querendo ou não, quando você investe um dinheiro, você espera você receber aquele serviço ou aquele produto. Então, né? Por isso que a gente vê aí que tem uma gama gigante de influenciadores. E aí, não deu certo. Não, mas aí se você descer ali pra baixo do que de fato tem que acontecer, a gente entende os porquês, mas até né? te digo mais. Existem muitas agências, Pri, que aceitam tudo. Perfil de influenciador qualquer, variado. E não entende qual é de fato o seu segmento dentro da agência. Porque assim, não adianta eu ser uma agência focada em beleza e pegar uma pessoa de culinária. Os meus clientes que chegam até mim sabem que a minha especialidade é em beleza. Então esse cara, esse influencer de culinária, de gastronomia que tá ali dentro, obviamente ele vai ser muito menos fechado, muito menos trabalhado, porque não é o foco da agência. Então, o próprio influenciador precisa procurar uma agência que seja especialista no seu segmento e na sua autoridade, e a agência muito precisa também entender. Gente, não, eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu tô me divertindo, tá? Porque assim, vocês estão corretos em gênero, número e grau, mas vocês estão num patamar educacional e de consciência do marketing de influência que 95% do mercado não está. Ou seja, o cara não sabe nem qual é o nicho. Justamente. E ele tá falando sobre o que ele fala, porque ele quer falar de tudo. Justamente. Né? Justamente. Então a gente tem que dar um passo. Galera, olha, sigam e acompanhem o Diego. Diego é sensacional, é incrível, conhece muito do setor. Mas assim, pra você que tá começando, que ainda tá boiando em muitas coisas que ele tá pontuando, lê primeiro meu livro, tá? E você é o produto. Eles têm uma imagem muito legal, muito profissional. Eu diria assim, do médio pra cima. Do mercado, do médio pra cima, né? Influenciadores de 2 milhões, 3 milhões que foi pra esses ranchos, pra esses programas e tal. E aí, né, vamos contratar. E aí, você acha que é um bom lead cá pra gente trazer, pra gente agenciar? Primeiro que as agências que estão começando, ou algumas que já são formadas, não se segmentam. Vamos lá. Se você olhar as agências, as grandes agências, a gente senta aqui segmentado. É de um tudo. Não tem, sabe por quê? Tudo. Porque eu sou um ser humano, posso falar de tudo, depende da que eu estou vivendo. Eu sou lifestyle. É varejão. Eu sou lifestyle. Só que tem um lugar. Do que você tem propriedade de fala? Então, eu tenho propriedade de fala sobre maternidade, que eu sou mãe de 3, e eu tenho propriedade disso. E aí eu vou discorrer o assunto sobre isso, que eu acho que é um funil que tem que começar a acontecer no mercado, por mais que eu acho que vai demorar bastante, tá? E aí eu com essa menina fui fazer entrevista e tal, 3 milhões de seguidores. Eu falei, tá bom, mas vamos lá, pra gente captar suas marcas, qual que é o seu nicho? Que segmento você conversa? O que é isso? Aí eu falei, gente, o que é isso? Então a gente tá começando num lugar que é onde a Pri falou. O óbvio, que pra nós é muito óbvio que já é assim, ó, porque eu tô aqui 15 anos, você também. Pra eles não é o óbvio, então o óbvio tem que ser dito, né? Que é muito esse lugar. Então, quando vier, tipo, depende. Primeiro você sabe quem você é, o que você aborda, ou o que você vai se tornar, pra onde você vai seguir, porque as pessoas estão totalmente perdidas, iludidas, né? Porque a maioria tá testando. Eu ouvi uma frase uma vez numa palestra que eu tava dando num festival super legal, e um dos palestrantes falou isso e me marcou muito. A autoridade, ela não vem da fama. A fama vem da autoridade.
Então você fica famoso pelo que você de fato é bom em se comunicar, né? Então assim, e não ao contrário. Ao contrário. As pessoas hoje elas estão procurando primeiro serem notórias, elas serem famosas, para elas ganharem relevância. Mas a relevância ela vem do que você de fato é autoridade para falar. Perfeito. Mas a gente vive em um país em que se dá palco de uma forma muito fácil. E sem necessariamente qualquer tipo de necessidade. Eu sempre dou esse exemplo. Mais uma vez, essa moça aqui me perdoe. Qualquer hora ela acha que ela pode vir até me brigar comigo. É a história da moça do avião. A pauta do momento agora é da Natália Beauty. Beauty. Independente da cagada que ela fez, e na minha opinião, ela teve uma puta cagada do que ela fez. Provavelmente ela não tava num dia bom. E é normal, nós, seres humanos, pode acontecer de não estarmos num dia bom. Uhum. A diferença é que as pessoas estão pagando muito pra você, então toma um remedinho, fica equilibrada e vá responder pra não fazer esse tipo de porcaria, tá? Mas a biomédica que entrou de gaiato nesse navio, de certa forma, que foi a que fez a pergunta e que foi humilhada nesse processo, vocês viram como ela cresceu nas redes sociais? Uhum. Que bom pra ela. Espero que ela aproveite isso. Super. Que ela Tecnicamente, saiba, né? Que ela saiba o que fazer com isso, tá? Mas também é mais um exemplo de o quanto a nossa audiência ela é pautada em fumaça. E por isso que a gente tem essa quantidade gigante de influenciadores que primeiro eu quero ser famoso, o que eu vou fazer depois? Aí eu exatamente vejo no caminho, né? Mas a fama Exatamente também isso. vai embora. A influência é muito o que você constrói, é a credibilidade. Eu só passo a influenciar de fato e ter uma carreira quando eu influencio e as pessoas acreditam em mim. Então eu tenho que ter credibilidade, entendeu? Então, por exemplo, não adianta, que nem a gente vê, eu adoro, eu sou uma pessoa assim que eu falo, gente, eu amo publicidade no Instagram. Eu prefiro 1000 vezes ver a publicidade no Instagram, um review de uma base, vou pesquisar, do que eu ir lá e ver que tá estampado numa revista. Desculpa, mídia off também é ótimo, mas assim, eu gosto, e eu não sou aquela pessoa que compra na internet, tá? Pelo link. Comecei a ser essa pessoa agora. Mas eu acho que assim, a credibilidade de você ver que aquela pessoa falou porque ela tá dando a cara dela tapa sobre aquilo. Então se for ruim, ela também vai escutar que é ruim, entendeu? E aí ela vai desfazer aquele vínculo. E isso acontece. É um preço. Né? É um preço a se pagar. Por isso que é muito... Quando a gente tá do lado aqui como empresário, que agora eu vou falar como empresária, a gente vai lá e fala, cara, mas isso funciona? Isso de fato faz sentido? O porquê faz, o porquê não faz e o porquê que eu não vou fazer, eu vou fazer. Então, a gente agradece muito. Tem muita proposta que a gente agradece. As marcas, às vezes, não entendem. Tipo, o BK é uma delas que procura celebridades. Qualquer coisa que deu assim, BK vai lá e quer, né, tipo, aproveitar. Eu já agradeci muito a proposta de BK dentro das estruturas que eu consegui. O que é BK? Burger King. Porque assim, tá no hype. Desculpa. Aconteceu alguma coisa, Burger King quer o quê? Aproveitar esse momento. E cara, não faz sentido pra mim. Eu tenho uma imagem aqui que eu construí, né, de longa data que eu não vou trazer isso. Então, aí esse cuidado e essa visão de não só ir pelo dinheiro, porque tem que ter uma construção, vai muito de quem você pega pra estar do seu lado, de quem vai conseguir posicionar. Agora tem pessoas que eu falo, cara, o que você vai querer de conteúdo? Então aproveita seu hype. Faz tudo, faz até bet se você quiser, porque ganha dinheiro. Já estamos indo pra reta final e vamos esquentar o negócio aqui. E aí, como é que é a tua opinião aí? Isso deve ser muito procurado por bets, né? A gente aqui fala não pra bet 2, 3 vezes por semana. Não, eu vou ser muito sincero, tá? Eu, como influenciador, jamais faria bet. Como PR, já ativei bet. Tá. Mas ativei bet com experiências envoltas dentro da bet. Então a bet fez um dia... Um evento. Um evento. Então é diferente o posicionamento. O posicionamento de Diego, relações públicas, é fazer um evento para uma bet. Quem eu convido, eu já deixo muito claro que não precisa postar nada. Venham curtir o dia. Então eu já fiz umas 2, 3 vezes evento para aquela Sporting Bet. E
Óbvio, né, Pri? A gente assina muitos eventos. Quantos Réveillons eu faço aí pelo Nordeste afora, que os patrocinadores master Bet. são Bet. Sim. Eu vou falar, olha, desculpa, eu não vou ser contratado, eu não vou aceitar porque a Bet é a patrocinadora. Aham. Uma coisa é eu divulgar isso no meu perfil. Eu não faria. Entendi. Agora, num evento, sim. Eu não posso falar a mesma coisa, porque eu, dentro dessa trajetória, fui do funk. Trabalhei na GR6, né? Na Condzilla. E aí, como não fazer um Babette? Sendo que éramos os maiores, assim, né? Contratantes. Que chegou os contratos gigantes. Para um público que nunca teve poder de fala. Para um público que as marcas nunca olharam de fato para eles para dar dinheiro nesse lugar, porque você não passa no meu compliance. E aí eu entro em um lugar que é muito complicado de a gente conversar, porque quando eu montei a estrutura comercial ali junto com o Renan, França e toda a galera da GR6, que a gente foi sair para vender publicidade, a gente entendeu o quanto que eles queriam se comunicar, mas não conseguiam. E antes disso, eu participei de uma escola com o Conrad. Então eu fui Condzilla, depois eu fui GR6 antes deles se unirem. E aí a gente entende quanta deficiência tem das marcas conseguirem de fato se comunicar com o público CD. E a Bet, querendo ou não, por um lado que, obviamente, né, eu não defendo, eu acho que tipo, é um vício, trouxe muita coisa ruim, assim, mas conseguiu, por um lado, levar eles para um lugar que eles nunca tiveram. Né? Com certeza. Então, assim, de aprender a falar um briefing, de seguir uma estratégia, então, não sei. E de ganhar dinheiro também, e de ganhar né, dinheiro, cara? porque paga-se muito bem, exatamente. Quando eu era criança, a propaganda do Marlboro tava na TV. E aí, nem por causa disso, todo mundo dos anos 80 fuma cigarro. Então, tipo, é uma coisa que vai ter que ser estrutural. Porque, de fato, esse mercado vai crescer. De fato, hoje eles já estão se consolidando. E, de fato, daqui a pouco, todo mundo vai ter que atender. Por quê? Vai fazer parte. Ou você tá fora do business. Foi o que você falou, eu não vou perder um Réveillon gigante com um super potencial, onde vão ter várias outras marcas, onde aqui, porque você tá nos dois lados igual eu, então você também tem que agradar celebridades, tem que trazer eventos que sejam legais. Gente, desculpa, mas o dono do evento, ele também precisa ter ele precisa ter grana pra aquilo funcionar. E eu não tô falando de Réveillon meia boca, eu tô falando do meu último Réveillon que eu assinei, que foi Noronha. Réveillon de Noronha, e todos os outros, Trancoso, todos eles têm bets envolvidas, né? Sim. Por quê? Porque é aquilo que paga a conta, de fato. Inserção de imagem. O influenciador, como pessoa pública ou como destaque, né, como persona, ele pode se recusar. Mas um evento, é por isso que eu falo, eu não recuso. Grandes nomes estão acoplados a bets, canais de aposta, desde que a gente niche. Então eu falo de esporte, eu só vou falar de campeonato brasileiro pra bet. Eu falo da Copa, e eu não falo do Tigrinho. Então, e aí você consegue permear bem dentro da marca, o que pode e o que não pode, que eu acho que é um lugar ali que você consegue alcançar. O único problema é que os influenciadores que fazem bet hoje são limados e não passam pelo compliance de muitas marcas. Gente, total. E eu te digo até mais, eu não tô falando só de contratação, tá? Eu tô falando, por exemplo, eu vou disparar um seeding. Pra quem não sabe, um seeding Exatamente. é quando você manda um recebido. Uma marca precisa comunicar alguma coisa, um lançamento de um produto, uma divulgação de qualquer coisa que seja. Ela precisa comunicar, ela precisa pegar a emprestada audiência desses influenciadores. Elas montam um press kit e elas mandam pra casa desses influenciadores nessa troca dessa divulgação. Nessa validação de lista, muitas vezes as marcas falam, esse daqui eu não quero porque faz bet. E não é nenhum post pago, tá? Não, já perdi contratos com nomes, tipo assim, tudo a ver, tudo alinhado. Fez bet, fez há 1 ano, 2 anos. Obrigado. Por que ela entrou? Porque ela fez bet. Então, e aí? Minha pergunta destrói aqui, o posicionamento. Bom, então, mas quando isso vai acabar ou isso não vai acabar? Porque assim, por um lado, eu penso que é um pouco de hipocrisia, gente. Eu penso que é um pouco, porque a gente fala de bebida alcoólica, o alcoolismo também destrói. Eu entendo que, tipo, numa proporção tem sido muito maior e foi uma coisa que chegou e devastou, assim, o mercado brasileiro, né? Se você for olhar nas pesquisas, eu super entendo isso. Mas eu acho que, como tudo que tá no hype uma hora passa, você não acha que as marcas jamais vão aceitar esse lugar? Porque eu acho difícil. Em toda a curadoria vem, você fez bet, eu não quero. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente vive uma fase de efeito manada, onde todo mundo segue o que o outro fala. E a gente tem muito
muita gente militando. E uma vez que muita gente milita, aquilo respinga em todas as outras áreas e o pessoal tem um medo de arriscar e investir naquele influenciador que fez a bet, porque tantas pessoas vão militar e vão falar que eu tô errado e eu vou cair no limbo, entende? Sim. Eu vou ser cancelado. Então, esses medos... Porque eu super entendo o influenciador que não faz a bet e defende a política de não fazer bet. Porque existem ali, né, várias coisas negativas em você divulgar a bet. Mas, às vezes, esse influenciador, ele é um super influenciador potencial e a marca perde uma persona altíssima qualificada, sabe? Simplesmente porque ela tem um histórico que ela pode ter errado, entendeu? Então, especificamente, vertentes, eu né? sempre gosto de olhar para médio e longo prazo. E eu acredito que enquanto as coisas estiverem nebulosas, especificamente dentro desse segmento, como influenciador, eu diria pro mercado, não faça. Ou a grana tem que ser muito boa para resolver sua vida num curto tempo. Porque o contrato de bet vem de 6 meses, vem de 1 ano, tá? E aí o que ocorre? É isso que você tá dizendo. Vai queimar, vai te tirar de outras oportunidades. Pode, de repente, ser a primeira oportunidade que tá aparecendo na sua vida. Você tem que refletir, pesar bem se você vai seguir ou não. Porque, por enquanto... E aí eu vou dizer que pelo menos nos próximos 3 anos, 2 anos, 3 anos, ainda é um assunto nebuloso no Brasil, tá? Então, você deu 2 exemplos incríveis em relação ao cigarro e à bebida, que passaram, sim, por uma situação de totalmente 100% de exposição, e hoje você tem uma série de outras regras, né? E baseado nas regras, se corrigiu, se alinhou o mercado. As regras no Brasil ainda estão confusas, tá? Estão estranhas, estão confusas, a gente não sabe o que pode, o que não pode, e isso, obviamente, que impacta nesse sentido. Acredito que quando isso organizar, quando legalmente, até porque nós estamos falando de bilhões de reais arrecadados em impostos, entendo que isso vai começar a fluir, talvez de uma forma mais fácil. Mas existe um limbo ainda. E a decisão é sua, tá? E vai demorar muito. Eu acho que, por enquanto, a minha dica também é não faça. Se puder A não ser agora... que vá mudar a tua vida financeiramente. Exato. Não julgo. Sim. Eu conheço contrato de bet de influenciador mensal, de influenciador grande, também. de 3 milhões de reais. Fiz parte, um Tá. story. E assim, sem exclusividade. E aí te conto que assim, só que se você não dá resultado, a maioria dos contratos com as bets, porque tramitei alguns, se você não dá resultado em 1 mês, 2 meses, dependendo do tempo ali... Eles cortam. Assim, tchau, a partir do mês que vem você não tem mais 2 milhões caindo na sua conta. Ai, mas eu comprei um carro e eu comprei, tipo, que... Eu fiquei rico! Eu fiquei rico! Como você gastou todo o seu dinheiro? Eu fiquei rico! Passei por So situações sorry. assim. E aí é isso, entendeu? É bem complicado. Então, se puder pensar, refletir bem, ou muda a sua vida, ou melhor, por enquanto, não. Gente, olha quanto assunto gostoso. Se deixar, a gente vai embora aqui, né? Falar do que a gente gosta, do que a gente ama. Nossa, tá? tem várias perguntas também. Estamos indo para a reta final, obviamente. Eu tenho uma visão um pouquinho menos, vou chamar de romântica, do processo financeiro das relações. Talvez seja por conta do perfil de cliente que a gente lida no dia a dia em relação ao orgânico, tá? Sinto sim que diminui. Sempre sou muito transparente com os nossos clientes em relação... Rapaz, você tem um Fusca, você não tem uma Ferrari. Vamos acordar, Isso aí. né? Então, eu acho que existe produtos e produtos. Realidade. Exato. Mas entendo que ainda existe sim uma boa demanda em troca do orgânico. E quando eu falo assim que eu não sou tão romântica nesse processo, é que como eu atuo há muitos anos com muita coisa, com uma moeda de troca muito boa, nós temos um número de cliente muito grande de companhias aéreas, resorts, de coisas que geralmente vão custar pro bolso da celebridade, do influenciador. Eu faço contrato de tudo. Claro. Você sabe, né, baby? Claro.
Não, e você tá falando de uma troca de um preço altíssimo também. Você não tá falando São de uma outras troca do trocas. tipo, estou te dando um tratamento de depilação que custa Exato. R$1.000. É diferente. E ainda assim tem que ter contrato. E aí, assim, Mas, é o lugar de onde eu vou tirar do meu bolso. Eu vou investir em umas férias pra esse lugar, eu quero conhecer lá. Quanto eu ia tirar? Quanto vale o meu post? Mas vale mais o quê? Eles falam, tipo, a conta é sua. Faz a conta do que você acha legal. Ah, mas eu vou trocar um stories por um japonês? Não sei, você quer gastar R$600 no japonês? Ou prefere comer e fazer uma tela? Me fala você. Exato. Bora pensar no que eu acho de moeda de troca, né? Gente, dá pra pagar muita coisa na arroba, tá? Dá pra pagar muita... Ok, conta de energia, de telefone, né? Não. Dependendo até. Eu nunca vi influenciador pagando conta de energia. Lá no Paraná é a arroba. Copel, né? Aqui Eletropaulo. Enel, e aí, Enel. bora fazer um desse pra gente falar bem, vocês acham que vão chegar. Gostei da ideia. Maravilhoso. Que a gente muda o pitch total, entendeu? Aí não, Agora estamos total. fazendo- A questão... Paga na arroba. A gente pode fazer um programa de afiliados. Não falem mal da Eletropaulo, que na verdade é Enel, tá? Ó as ideias. Mas é aí que tá. Quanto tá valendo o seu arroba, né? Quanto tá valendo o seu arroba? Essa é a pergunta. O que vale a pena fazer no arroba? Eu sou a pessoa, eu sempre adorei o arroba. Mas é claro, você entra nesse universo... olha as vantagens, os privilégios que você ganha com eles. Demais. Vem muita coisa acoplado nesse universo. Mas existem coisas que no começo você faz e que vale a pena. Depois passa a não valer Com mais. certeza. Sem dúvida. Porque o seu preço vai ficando diferente. O seu arroba tá mais caro do que essa Exato. troca. Esse é o olhar que tem que eu ter. prefiro pagar do que eu ter que postar. Eu tô em paz, isso daqui não vai mudar as minhas finanças. Agora, claro, é isso que a Pri falou. Ela tá te dando uma experiência full. Com aéreo, com hospedagem, hotéis 5 estrelas. Isso não existe arroba com valor suficiente para pagar isso, porque realmente custa muito caro. Então são as trocas viáveis e fora cabíveis. que quando você é convidado pelo hotel, você tem todos aqueles, né? Mimos, tudo mais, é uma atenção especial do que simplesmente ir. Isso muda totalmente pra mim, assim, porque a experiência é isso, né? Gente, tem experiência que até engravida. Olha que coisa mais incrível. A gente tem uma influenciadora maravilhosa que foi para um empreendimento nosso e ela voltou grávida. Imagina, que coisa mais maravilhosa isso, no sentido de recordação, né? Eu sei que encontrei ela recentemente. Nossa, ai, você não sabe, eu engravidei naquela viagem. Cara, eu acho que o melhor do nosso ramo é a gente poder ofertar coisas que o dinheiro não compra. Eu sempre falo isso. Sim. Quais são essas coisas? O cara pode ser podre de rico, mas ser bem tratado, ter uma experiência que ele não vai ter se ele estiver comprando aquilo, ter acessos que ele não teria com coisas que ele compraria, que o dinheiro pagaria. Tem coisas que não tem. Vamos até a Stock Car e eu vou te levar no box, eu vou te levar pra conhecer o piloto, eu vou te levar em fazer o... Você entende? Toda uma experiência. Isso ele pode comprar o convite, mas ele não vai ter esses acessos. Exato. Porque isso são experiências que nós oferecemos. Totalmente. Seja ou não com arroba, mas com as experiências que a gente tem para essas oportunidades. E aí fica um ponto muito de atenção para mim, que eu gosto muito de quando a gente faz essas ofertas, que é até uma coisa que eu tenho falado para os nossos clientes aqui, o que a gente vai chamar a atenção deles para eles quererem. Porque é uma via de mão dupla, tem que ter alguma coisa muito legal. Se você não tem, vamos pensar em alguma coisa para ser a experiência. Então, quando a gente fala de experiência, muda totalmente a conotação da entrega. Né? Aí vale o arroba, aí vale porque eu comprando não vou ter aquilo. Eu vou te falar que vai até um pouco além do influenciador, tá? Eu até tiro o influenciador desse campo. A gente senta muito com um banco pra falar sobre isso, pra fazer VIP Experience. Que eu acho que isso é um produto muito legal pra aquele cliente que é a nata da nata deles. O cara já tem tudo. A conta dele é recheada. Então, assim, ele já é aqui, ó, tratado e bajulado por todos ali dentro, porque ele tem grana. Então, existem coisas que ele pode comprar. Existem coisas que ele tem acesso pra comprar. Mas você falar pra ele, entra aqui num jato que eu tô te levando com o seu ídolo pra ir ver o jogo lá na Copa, isso ele não consegue nunca comprar. Se uma marca faz isso, é um golaço. Exato. É muito mais do que ela falar, tá aqui o convite, vai lá e assiste. Ai, isso que sonho ter marcas e clientes que tenham cash pra fazer esse tipo de ação. Adorei! A gente tem várias ideias, né? Então, já passei aqui uma colinha. Só uma colinha. Show!
Pessoal, muito obrigada, Obrigado delícia. Obrigado Delícia, eu, delícia, Pri. delícia. Uma delícia. Estávamos um tempinho tentando, agora deu certo e foi uma delícia. Primeiro episódio, provavelmente a gente deve ter outros aí pra falar outras coisas do bastidor, da influência, das relações públicas, né? Importante. Exato. Trazer que não é só fácil, né? Porque eu acho que esse público que você estava falando tem que entender que, gente, marketing de influência, a internet, as redes sociais, quando você de fato usa para ter remuneração, é trabalho. É trabalho, criar conteúdo é trabalho, sua pessoa, sua credibilidade, o seu cuidado, né? É trabalho. E outra, o glamour da profissão e do ramo é muito legal. Mas existe trabalho por trás disso, existem pessoas executando coisas para que tudo isso aconteça. Então, é o que eu já falei algumas vezes em palco. O Diego não é um amigo da celebridade. O Diego não é o cara que faz grandes listas e simplesmente convida. O Diego é um cara que monta estratégias. E essas estratégias estão sempre vinculadas a grandes nomes que, sim, dão prestígios, têm notoriedade, mas isso é uma consequência. Então, um trabalho realmente é um trabalho por sério, processos, né? Por isso que vai ter exato. Projeto que você vai estar incluído, vai ter projeto que você não vai estar isso aí. incluído. E vida que Porque segue. quem decide não sou eu, inclusive, é a marca. É a marca. Exatamente. Meu papel fácil que é levar, né? Agora você vai... E aqui eu já tiro o meio da reta. Ei, essa é minha lista. Você quer comprar? Exatamente. Então tá bom. Gente, um beijo. Muito obrigada. Amei, Muito obrigada. Espero que vocês amei. tenham gostado desse bate-papo. E é isso, beleza? Um beijo. Tchau, tchau.